Olá, criançada. Vamos agora para a nossa aula de ciências. Abra o livrinho na página 28, né? Para nós relembrarmos solo e subsolo. Abriram? 28. Olha aí o solo. Você já se perguntou a respeito do chão sobre o qual crescemos e vivemos? Observe a figura abaixo e converse com seus colegas, como eu disse. Vai conversar com o papai, com a mamãe, com quem estiver em casa, né? Sobre os questionamentos a seguir. De que você acha que é feito o solo em que pisamos? Será que todos os solos são iguais? Como cada solo se formou? Então, vamos lá. Todos os seres vivos habitam a crosta terrestre, todos, que é a camada mais externa do nosso planeta. O solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde a gente pisa, onde se planta, né? Onde se anda carros, onde se constrói casas, edifícios. As rochas da crosta terrestre, pouco a pouco, foram sofrendo transformações devido à ação do vento, né? As pedras, o que a gente chama, são as rochas, elas vão se transformando pouco a pouco. Por quê? Porque algo faz com que elas se despedem, assim, gente, que elas se degradem, certo? Se desmanchem em pedaços. Sofrem transformações por causa do vento, da temperatura, dos seres vivos e das águas da chuva, dos rios e dos mares. Com o tempo, as rochas foram quebrando em pedaços cada vez menores que se juntaram ao resto de vegetais e de animais mortos, formando assim o solo, né? Então, o solo é uma mistura de rochas quebradas. Por quê? Por causa do vento, água da chuva, água do mar, água do rio, por causa dos seres vivos, né? Resto de animais e vegetais. E aí se mistura, transformando-se, formando o solo. É do solo que retiramos grande parte do nosso alimento e construímos nossas casas, por isso devemos cuidar bem dele. De quem? Do solo. E vamos falar agora da camada que fica embaixo, que é o solo, embaixo é o subsolo. Vamos falar do subsolo agora, o que a gente encontra nele. Chamamos de subsolo a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Nele, no subsolo, há muitos minerais, como o ferro, o cobre, o ouro, a prata, bem como dois combustíveis essenciais, que é o petróleo e o carvão mineral. Todos esses minerais a gente encontra aonde? No subsolo. A partir do petróleo são fabricados combustíveis, né, como a gasolina e outros. Página 29. O que constitui o solo? Os solos são formados por material mineral, argila, areia, que são pedacinhos de rocha, fragmentos são pedacinhos, e por matéria orgânica, que são restos de animais e vegetais em decomposição, que já estão mortos, né, se decompondo. E vamos falar dos tipos de solo. Será que todos os tipos de solo são iguais? Não, de jeito nenhum. A gente conhece aí o primeiro, que é o solo permeável. E o que é o solo permeável? É o solo arenoso, é o solo da praia, né? Aquela areia da praia é um solo permeável, que é um solo de areia arenoso, que a água entra, a areia suga, né? A água enxuga muito rápido, não é verdade? Então vamos lá. O solo arenoso possui uma quantidade maior de areia. Devido à sua composição, esse tipo de solo possui poros, buraquinhos, entre os grãos de areia que facilitam a passagem da água. Por isso diz-se que ele é permeável, porque ele tem capacidade de sugar água com facilidade, né? Um solo permeável que tem a capacidade de sugar água, chupar água, né? Por causa de sua permeabilidade, o solo arenoso não acumula água e é pouco úmido. Costuma formar terrenos secos e precisa ser irrigado, molhado, isto é, necessita de que a água de um rio ou poço seja levada até ele, porque ele fica muito seco rápido. Vamos ver o solo impermeável, é o contrário do permeável. Se o permeável suga a água com facilidade, o impermeável não suga, ele fica cheio de água. Como exemplo, temos o solo argiloso, que é o impermeável. Diferentemente do solo arenoso, a argila é composta por partículas menores e com menos espaço entre si, o que deixa o solo impermeável. Por ser impermeável, o solo argiloso forma terrenos úmidos,
porque retém água. Ele precisa ser drenado. O que é drenar? O solo permeável, que é o solo arenoso, precisa ser irrigado. Já o solo impermeável precisa ser drenado, precisa tirar a água, né? É o contrário. Ou seja, o excesso de água necessita ser retirado. Por isso, pode ser feito através de valas ou colocando-se tubos para a água escoar. Valas é fazer um rego, gente, assim, né? A água escorrer. Ou também colocando-se tubo para a água escoar. Agora vamos falar do tipo de solo. Solo umífero. Esse solo é o que chamamos de solo da terra preta, né? Que é o solo ótimo para se plantar, fértil. É o solo que contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição, mortos. É considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. É também conhecido como terra preta. E vamos falar agora também dos lençóis de água. Não é lençol de se cobrir, não. A água das chuvas penetra nos solos permeável, né, gente? A água da chuva, como o solo permeável entra com facilidade, né? Então, a água da chuva entra no solo permeável, que ele suga com facilidade. E ao encontrar as rochas, as pedras lá embaixo, que são impermeáveis, que é duro, ela forma os lençóis de água no subsolo. Esses lençóis subterrâneos correm sobre as camadas impermeáveis, as rochas duras, e quando encontram uma aberturazinha, um buraquinho, surgem na superfície em forma de fontes ou nascentes. As águas dos lençóis subterrâneos podem ser retiradas das fontes ou por meio da construção de poços artesianos, ok? Então, os lençóis de água subterrânea, quando o solo é permeável, a água desce com facilidade e lá encontram as rochas, né? E ali as rochas, os poros são mais fechados, que é o solo impermeável, né? E aí formam os lençóis de água subterrânea. Quando esse lençol de água subterrânea encontra uma brechinha, um buraquinho, desce, né? E ali nascem as nascentes, ok? Beijos, até amanhã, ambos.